Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Nosso programa já falou algumas vezes de países da África. Na maioria delas, abordamos conflitos armados, falta de ajuda humanitária e golpes. E mais um atentado à democracia aconteceu no continente. Dessa vez, na República Democrática do Congo. Preparamos uma reportagem para explicar um pouco melhor o que está acontecendo por lá. As imagens não são antigas, são novas e mostram o que está acontecendo agora no Congo. O país vive uma grande crise humanitária. Famílias inteiras tentam fugir da fome e da morte. Muitas ficam pelo caminho. E o governo congolês, o que está fazendo? O presidente Joseph Kabila está mais preocupado em continuar no poder. Ele chefia o país desde 2001. Deveria ter deixado o cargo em 2016, depois de 2 mandatos. Mas continua à frente do governo, ferindo a Constituição. Isso provoca vários conflitos no país e a situação do povo, já degradante, só piora. Situação bem difícil no Congo. Estão aqui no estúdio o professor de Direito Internacional, Lucas Freitas, e o professor em Ciência Política, Aninho Irachandi, para falarmos sobre esse assunto. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no nosso programa. O presidente do Congo, Joseph Kabila, se recusa a deixar o governo desde 2016, quando terminou o mandato dele. Como é que o senhor explica isso? Na verdade, não surpreende na história da República Democrática do Congo, né? Não é o primeiro a querer permanecer no poder por longo tempo. O pai dele não ficou muito tempo porque foi assassinado, mas o antecessor do pai dele também tinha ficado muito tempo. O Mobutu tinha ficado 30 e poucos anos no poder. Então é uma situação que não é novidade o que está acontecendo no Congo, apesar de ser lamentável. Essa situação nos daria a condição jurídica de dizer que está havendo um golpe de Estado no Congo? É sempre muito problemático conceituar o que é um golpe de Estado, mas certamente se pode dizer que estão sendo descumpridos os compromissos assumidos pelo próprio Kabila quando firmou uma espécie de acordo de paz mediado pela Igreja Católica com grupos rebeldes da região para que se realizassem eleições. Primeiramente, se discutiu se essas eleições aconteceriam ainda em 2017, como era previsto. Discutiu-se se haveria necessidade de realização de um censo para descobrir qual seria o colegiado. Nisso, houve uma espécie de retardamento da efetiva organização desse pleito, e agora fala-se em 2018, mas sem nenhuma certeza, numa situação em que protestos se ampliam no país e em que a instabilidade se torna cada vez mais patente, com refugiados, uma situação bastante dramática. A situação fica mais complicada ainda porque a Igreja Católica, alguns grupos católicos, estariam agora contra o próprio Kabila, né? Aí eu pergunto ao senhor o seguinte: quem é que dá apoio ao presidente que não quer deixar a cadeira? Obviamente que o Kabila ele segue uma tradição do pai muito próximo às forças militares, às forças de segurança. Ele mesmo é originário das forças militares. E agora, a permanência dele no poder, apesar de se discutir o quanto ele consegue manipular, foi aprovado pela Assembleia a extensão do mandato enquanto não se realizassem outras eleições. Obviamente que a previsão disso era que em 2017 tivéssemos já uma situação resolvida. A manobra principal do presidente, que eu acho que é o ponto central, é que ele tenta agora ganhar tempo para alterar a Constituição por forma que ele possa participar de outro mandato. Obviamente que isto é fora do contexto diante da situação jurídica anterior que ele mesmo construiu. Os jornais ingleses, nós temos aqui alguns, temos o Telegraph, o The Guardian também, falando que a comunicação do presidente é no sentido de que ele não participará de um novo pleito. Nós podemos acreditar nisso? Essa é a grande discussão. Qual é a confiabilidade nesse contexto em que estão acontecendo prisões, são reportados por órgãos independentes e algumas organizações de direitos humanos, graves violações na repressão a protestos e na prisão, inclusive de padres católicos no próprio Congo, se haveria confiabilidade de que vai acontecer efetivamente esse processo de transição que já está atrasado aí pelo menos 2 anos. Não é? Então, não se há certeza disso.
tornando essa situação, que é uma situação muito complexa para o próprio continente africano, cada vez mais grave. O que a comunidade internacional pode fazer diante de um caso desse? Fechar os olhos, criticar ou apoiar? Parece evidente que a comunidade internacional não pode pactuar muito com uma situação dessa. Aí existem duas coisas que a gente pode analisar. A permanência dele no poder é uma discussão de ordem política que tem que ser vista com base na dinâmica da própria República Democrática do Congo. Mas, por outro lado, o uso do instrumental de força para a repressão, para massacre, para prisões indiscriminadas e o movimento de refugiados, perto de 5 milhões dos próprios concidadãos tendo que se afastar de suas casas diante da situação da crise que se formou, isso eu acho que urge uma manifestação da comunidade internacional, como já está acontecendo. No caso das ruas lá do país, da capital, nós tivemos aí um saldo de mortes já bastante chocante. 13 ou 14 pessoas já foram mortas durante essas manifestações e outras centenas de feridos. Esse aspecto pode acelerar uma crítica mais acirrada da comunidade internacional? A situação pode ser vista por dois vieses. Um viés político, em que, à medida que vai frequentando a agenda e vai sendo discutido, chama mais atenção, e aí nós temos a possibilidade de uma intervenção mais veemente. E também pelo viés jurídico. Nós temos dois grandes tratados que podem ser aplicados numa situação como essa. O primeiro é uma carta regional, é a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que foi assinada e ratificada pelo Congo, e ela prevê os direitos de assembleia, de protesto, de livre expressão, que podem estar sendo violados nesse contexto. De outro lado, se a situação continuar se agravando, como se tem notícia de grandes grupos de refugiados, um desequilíbrio regional causado pela própria instabilidade no país e eventuais graves violações a direitos humanos, como já se registra o encontro de covas coletivas em algumas regiões em que ocorre uma repressão a grupos rebeldes, isso pode vir a se desdobrar em uma atuação perante o Tribunal Penal Internacional, que poderia gerar também uma outra espécie de responsabilização por crimes contra a humanidade, né? A África, infelizmente, tem demonstrado em suas manifestações de protesto político uma repressão dos governos de uma maneira até fora dos padrões minimamente aceitáveis, né? Parece que a violência atinge o seu índice máximo. Como é que o senhor explica isso, professor? Não é exclusividade dos países africanos, embora em alguns casos na África haja uma espécie de tradição, digamos assim, de recorrência de uma violência extremada em vários países africanos. E associados, inclusive, a situações de manutenção do poder ilegítimo. A impressão que tem é aquela máxima de ciência política, à medida que você vai utilizando a violência, para que ela seja eficaz, você precisa de cada vez mais violência, né? E sociedades como o caso do Congo, que já tem uma tradição de crises e de confrontos violentos já de décadas, a tendência é que as pessoas se acostumem com um determinado nível e o governante exige, permite-se usar cada vez mais para ver se consegue algum tipo de efetividade. Lastimável, mas é recorrente. Nós estamos assistindo à tentativa de um golpe parlamentar. É uma nova expressão da política, professor. É uma expressão relativamente nova. Desde quando passamos a usar isso? Não sei se nós chamaremos de um golpe parlamentar propriamente dito, mas acho que os governos, mesmo aqueles que tendem a violar a ordem democrática, os preceitos democráticos, ainda que frágeis, como o caso do Congo, procuram cada vez mais se legitimar através das assembleias, né? Os governantes se apoderam da dinâmica da assembleia para poder valer os seus interesses. No caso do Congo, o que está acontecendo? O Kabila usou a assembleia, inclusive, para prorrogar o prazo de permanência dele. Certamente ele tem a maioria lá. E com certeza ele vai tentar a assembleia para mexer a ordem constitucional para que ele possa realizar o desígnio dele de permanecer, se isso for verdade, apesar das notícias não aceitáveis ou não credíveis de que ele não vai participar do próximo pleito. É preciso destacar isso. O paradigma democrático internacional trouxe coisas boas e coisas ruins. Essa discussão sobre legitimidade está na base de todo esse debate do Congo e aqui da América Latina. Quer dizer, surge um consenso internacional que democracia, desenvolvimento e direitos humanos caminham juntos. Só pode haver efetivamente direitos humanos se há democracia. Só pode haver desenvolvimento se há democracia e direitos humanos. Então, os governos precisam construir mecanismos para se legitimar perante a comunidade internacional
com o fim de se manter inseridos na ordem global, de conseguir continuar comercializando, recebendo, trocando dinheiro e conseguindo estabelecer suas agendas políticas internacionalmente. Nesses regimes mais frágeis do ponto de vista democrático, que não tem tantas salvaguardas, é muito fácil manipular o Congresso ou a Casa Legislativa, a Casa dos Deputados, em benefício de quem está ocupando a cadeira de chefe de governo ou chefe de Estado, não é, professor? Tende a ser um pouco mais fácil e mais praticável, porque o governante ele fica por muito tempo, acumula muito poder e tem vários instrumentos que ele pode utilizar exatamente para poder fazer essa manipulação. No caso do Kabila, por exemplo, ele chegou no poder não de forma democrática, sucedendo o pai, depois se comprometeu com alguns princípios democráticos que, inclusive, fizeram com que ele fosse eleito numa primeira eleição multipartidária e tal. Se parecia que a gente ia ingressar numa nova fase da República Democrática. Mas ele está aí desde 2001. E uma pessoa que está em 2001, nós podemos imaginar o quanto do poder naquela circunstância ele acumulou e que ele utiliza isso exatamente para manipular as outras instituições do Estado. Os jornais ingleses publicaram notícias dizendo que a República do Congo tinha um pedido para o consulado, a embaixada belga, sair do país e a empresa de Bruxelas, que serve a parte aérea, também para não mais operar no país. Isso seria um indício de quê, professor? Existe uma tensão histórica envolvida aí, que diz com a história do próprio Congo, isso relacionado a um atual contexto, que é um contexto em que existem graves denúncias de corrupção contra o presidente. A própria BBC noticiou em julho denúncias de que 20% da produção mineralógica do país estaria sendo desviada por meio de corrupção. Um país extremamente rico em minerais, tem ouro, diamante e uma série de outros minerais importantes, terras raras que são usadas na indústria tecnológica. Então, de um lado, existe um posicionamento do país tentando controlar a informação que está sendo produzida. De outro, nós temos o grande desafio histórico do estabelecimento do Congo e a tensão histórica que existe desde o processo de colonização, quando o Congo foi estabelecido como uma colônia belga, né? Esse ponto nós vamos tratar daqui a pouco, assim que nós voltarmos da nossa pausa. Não vai embora, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje é a situação da República Democrática do Congo. O que está acontecendo lá no Congo é reflexo da partilha da África do século XIX? Certamente. Existe sim uma influência que persiste até hoje da história colonial e é preciso lembrar que o Congo foi um dos episódios mais duros e mais sangrentos da partilha da África. Inicialmente se organizou por meio de uma espécie de empresa privada que era vinculada à figura do rei belga, o rei Leopoldo II, e que, em razão da intensidade da violência na apropriação, principalmente dos recursos minerais, acabou sendo passada para uma colônia belga e com um sistemático tratamento de controle da população, de utilização de violência, múltiplas formas de violência sexual, de controle da população por meio de aprisionamento de mulheres e crianças. Nesse processo de estabelecimento, a grande marca foi a crueldade, foi a prática de violência contra a população para explorar os recursos. Que direito tem um continente como o europeu de definir um continente como o africano? Que base jurídica internacional existe para esse tipo de reunião ou esse tipo de Tratado de Berlim de 1895? Então, a discussão, na época, havia uma aproximação muito forte entre direito internacional e força, como ainda hoje há em outras bases, mas na época ainda era mais patente. Então, a conquista era tida como uma forma de aquisição legítima de território. Isso que é posteriormente retirado do sistema no contexto das Nações Unidas, em que não se admite mais a conquista como forma de expansão territorial. Então, havia uma grande assimetria de poder e o continente europeu se aproveita nesse processo para desestabilizar
as organizações políticas que haviam na África para assim conseguir a conquista. A região do Congo, por exemplo, era um reino, havia o reino do Congo, e esse reino foi paulatinamente solapado pelos europeus a partir dos portugueses, e para que se pudesse facilitar tanto o aprisionamento de escravos como a exploração dos recursos minerais, e isso se agrava ao longo do século XIX até chegar efetivamente à conquista formal. O Congo deixou de ser colônia belga em 1960. É um país, uma democracia ainda jovem, né? Bastante jovem. O senhor acredita que esta jovialidade tenha sido o motivo principal para essa inconstância de regime, né? A história do Congo, depois da independência, é uma história muito conturbada, né? O processo que leva à independência produziu um dos homens mais ilustres da África, que é o Patrício Lumumba, que capitaneou todo o processo da luta contra a colonização. É uma pessoa ilustre, daqueles 5 grandes nomes africanos, ele é um deles. Mas logo depois, o que se vê no processo da administração do Estado já não é tão nobre assim, né? Em seguida ao processo da independência, nós temos uma sucessão de governantes que se distanciam dos princípios democráticos. Tanto é que a eleição de 2006, essa que elege o atual presidente, que não quer largar o poder, é a primeira em 40 anos que se faz com diversos partidos participando do pleito, porque historicamente não existia esse processo, né? Era uma sucessão que não envolvia necessariamente sufrágio universal, o mais transparente possível. E mesmo essas eleições só foram possíveis com uma intervenção internacional, com uma força das Nações Unidas, talvez uma das maiores que o sistema ONU já produziu, para garantir que houvesse uma estabilidade das eleições, e contestáveis mesmo assim. Então, não sei se chamaríamos de uma democracia propriamente dita historicamente. Abria-se a possibilidade, a partir desse período de 2006 em diante, de se construir uma democracia. E parece que agora novamente ameaçado o processo. Nesse sentido, é preciso lembrar que o Congo hoje possui a maior missão em número de pessoas nas Nações Unidas em seu território. Uma missão que começou no comecinho do século XXI, em 1999, 2000, e que perdura até hoje, com uma certa flutuação no número de soldados de capacetes brancos presentes lá na região do Congo, mas que ainda hoje é a maior missão em termos de efetivo das Nações Unidas. E que ela mesma, a própria missão, foi objeto de graves denúncias. De abusos, né? De abusos por parte dos capacetes brancos com relação à população local, em especial abusos de seara sexual, né? Essa situação de alguns países da África, com essa dificuldade de fazer uma gestão, uma governança democrática, antropologicamente, existiria alguma explicação para isso, professor? Aí eu acho que nós podemos recorrer um pouco à própria história da formação dos Estados modernos africanos. A organização política africana, historicamente, que não era havia uma diversidade, ela era muito pouco parecida com o Estado moderno trazido pelo processo colonial. As organizações africanas eram de outra natureza. Isso não quer dizer melhores ou piores, quer dizer, eram formadas em outras bases, né? Impérios, reinos muito prósperos, muito violentos em alguns casos, mas em bases muito diferentes do Estado. O que acontece? O processo das independências vai produzir uma situação nova para os africanos. Eles ficam independentes, mas ao mesmo tempo não se consegue retornar à condição da organização política anterior ao processo colonial. Então se herda esse Estado com a divisão dos poderes, com a necessidade de administrar em condições às vezes adversas, falta de gente, preparação, a alfabetização necessária para administrar um Estado moderno. Tudo isso tem reflexos do ponto de vista de estabilidade e dá oportunidades para poderes, para aventuras e para uma série de outras coisas. Qual a perspectiva num caso como esse, professor? É preciso, primeiramente, reforçar esse dado histórico, que a arbitrariedade da imposição das fronteiras coloniais quando do processo de colonização africano
E de múltiplas formas, como a dependência dos estados africanos acabou perdurando além do processo de independência. A aquisição da independência formal veio acompanhada de uma série de mecanismos que preservaram, em múltiplos aspectos, a dependência econômica dos estados africanos com relação às suas antigas metrópoles. Por muito tempo se debateu na ONU, por exemplo, quem ficaria com as dívidas das guerras coloniais. Se seriam os estados recém-independentes ou as antigas metrópoles, ou seja, queria-se impor aos estados recém-independentes dívidas que eram criadas para a manutenção do poderio colonial. Ou seja, já seria uma necessidade de se contrair uma dívida monstruosa com bancos internacionais e o país iria voltar a uma situação até pior do que estava. E podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a situação pós-independência ela é uma situação que não elimina completamente as dependências anteriores. Pelo contrário, existem estratégias novas desenvolvidas em cada momento para permanecer esse elo. Afinal de contas, foram séculos de exploração, vários benefícios tirados das colônias, que isso não conseguia, não era possível que fosse desfeito apenas com o processo de independência. Há um interesse das antigas metrópoles e de outras potências em continuar uma relação muito próxima à colonial, muito próxima em outras bases, obviamente, via exploração, via cooperação, financiamentos tecnológicos, endividamento. Existem vários formatos aí que mantêm os africanos ainda dependentes de alguma forma dos antigos regimes. No ano da independência, o Patrice Lumumba, ele que foi um líder da independência do Congo, teve de enfrentar logo ali alguma resistência no seu primeiro mês de governo. Tudo isso é resultado dessa dificuldade operacional de gestão, né? E de um lado, se tem essa construção da autodeterminação dos povos no contexto africano e construção da independência, e o Congo é um dos primeiros, a independência congolesa ocorre relativamente cedo em relação ao processo de descolonização, e de um outro, uma inserção no mundo bipolarizado, em que Estados Unidos e União Soviética disputavam o poder e vão, no Congo, novamente praticar o que foi muito comum na Guerra Fria, que são as guerras de procuração, ou seja, novamente usarem de aliados de um lado e de outro para tentar manter aquela parte do globo em sua esfera de influência. O que ainda hoje, de certa maneira, acontece quando a gente percebe as disputas comerciais, por exemplo, entre China e Estados Unidos, na definição de quem vai ser o grande financiador das obras de infraestrutura e de construção industrial desses novos países no contexto do século XXI. Por falar em grandes países que dominam o mundo, ou que tentam dividir o mundo, só para lembrar, o Lumumba foi sequestrado e morto um ano depois de assumir o cargo de primeiro-ministro. Aí veio o sucessor Joseph Mobutu, ditador que ficou de 65 a 1997. Que participação os países ricos, as potências europeias ou até os Estados Unidos, de repente até o Japão, por que não falar da própria China, que hoje se achegou bastante à África? Qual é a participação desses países na gestão, digamos assim, de inteligência e determinação de solução ou de agravamento de conflito? É claro que é difícil fazer acusações, afirmações, em vários casos não se consegue demonstrar o envolvimento das potências ou dos ex-colonizadores. Mas é sintomático como a maior parte das lideranças, ou que participaram, que conceberam os processos de luta pelas independências, acabam tendo um destino muito parecido, muito similar. Outros líderes, estamos falando de Lumumba, mas podemos falar de Sankara, podemos falar de Samora Machel, por exemplo, que morre em circunstâncias não muito claras. Parece tudo indicar que há um dedo aí. O que se pode dizer, sem sombra de dúvida, é que os interesses coloniais, eles não cessaram com o processo da independência. Eles continuaram, inclusive, obviamente, a ingerência na administração dos novos estados. E num país rico como o Congo, essa cobiça deve ser determinante também. E continua, inclusive, o Congo produz algumas das terras raras mais importantes para a produção de telefones portáteis e de computadores. Então, as riquezas congolesas continuam no centro do globo. Só para citar algumas: minérios como ouro, diamante, cobre,
cobalto e coisas ainda que podem ser inventadas, né? Exatamente. Existem algumas ligas que são encontradas, algumas misturas de metais são encontradas de forma abundante no Congo, que são essenciais nesse momento de quarta revolução industrial e de produção de equipamentos tecnológicos. Então, a África continua muito atraente por suas riquezas. E aí, voltando à imprensa inglesa, a BBC fez uma reportagem especial muito interessante, em que ela dizia que o Congo é muito rico para o seu próprio bem. Então, de certa maneira, a cobiça pelo que o Congo produz acaba por agravar e fragilizar todos os processos políticos. Perfeito. Eu ficaria conversando aqui sobre a África, sobre o Congo, muitas horas. Infelizmente, chegamos ao final. Eu agradeço aos dois pela participação em nosso programa e agradeço você também que nos acompanhou. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Assista aos nossos programas neste endereço que aparece na tela, tvjustiça.jus.br. Um abraço e até a próxima.